primeira aula prática. Na aula de hoje faremos a parte de estatística básica e teste de hipóteses no Excel. Vamos utilizar inicialmente aquele nosso exemplo 12 da aula passada, em que tínhamos uma tora de madeira e 25 amostras, que inicialmente foram então separadas, 13 amostras para o tratamento 1 e 12 amostras para receber o tratamento 2. Após receber os tratamentos, foi avaliado o índice de resistência dessas amostras. E aqui a gente tem então os dados nessa tabela. A primeira coisa então que vocês têm que fazer é escrever aí, né, colocar na tabela os valores do tratamento 1 e os valores do tratamento 2 aqui nas colunas T1 e T2. Certo? A primeira coisa então que nós vamos fazer a avaliação inicial, né, da média, do desvio padrão e da variância desses dados. Então, vou mostrar para vocês formas diferentes de se calcular, certo? Formas usando a própria equação, ou seja, a definição do que é média, a definição do que é variância, e as funções próprias já inseridas dentro do Excel. Ok. Quem é a média? A média, por definição, é o somatório, ou seja, a soma de cada valor de cada indivíduo dividido pelo número de amostras, que é 13. Ah, mas já existe, professora, a função da média. Sim, podemos utilizar diretamente a função média. Então, vamos fazer a média agora da segunda amostra. Da mesma forma, a gente já tem também a função do desvio padrão pronta, tá? Mas eu quero calcular aqui, aprender, né? Mostrar como calcula para vocês aqui, para a gente firmar o conceito do que é a variância, né? Por exemplo. O que é a variância, então? A variância é cada um desses valores menos a média elevada ao quadrado, o somatório disso tudo, né? Dividido, então, pelo meu número de amostras. Vamos lá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é esse valor, cada um desses valores menos a média. Nesse caso aqui, como a coluna inteira vai estar menos a média, nós vamos selecionar e aplicar o F4, porque a gente fixou essa célula aqui. E agora, viu que essa diferença foi negativa e pode ser que para o outro seja positivo? Se eu fizesse simplesmente o somatório, um anularia o outro. Por isso que na fórmula da variância, isso é ao quadrado. Esse desvio entre o valor e a média, ele fica elevado ao quadrado. Agora eu posso simplesmente arrastar para todo mundo. E posso fazer a mesma coisa para a minha amostra 2. É o valor de cada indivíduo da amostra 2 menos a média, que aqui também eu vou aplicar o F4. Mas isso está ao quadrado, certo? Fechando aí o parêntese. Quem é? É a soma, ou seja, o somatório disso aqui, dividido pelo grau de liberdade, 12. O desvio padrão, então, seria a raiz disso. Então, eu levo a meio. Ok. Uma outra forma, então, de fazer, por exemplo, o desvio padrão, é usando a função desvpad. E aí, você selecionaria o seu conjunto de amostras que você quer fazer esse desvio, certo? Ele me dá o desvio padrão. Se eu elevar esse valor ao quadrado, ó, a gente obtém, então, um valor mesmo, o valor anterior que a gente tinha para variância, certo? Podemos fazer, então, dessa forma. Vamos fazer o desvpad para a amostra 2. Faltou o AD aqui, ó. E a variância aqui é ele ao quadrado. Tá?
vamos fazer aqui da outra forma também, que é a soma, né, de todos esses valores, dividido pelo grau de liberdade da amostra 2, que é 11. Deu aí o mesmo valor. Certo, mas aí você poderia dizer, professora, tem alguma outra forma da gente poder pedir essas informações e ver essas informações todas? Sim, o Excel ele tem uma opção dentro da parte dele de suplementos, em que ele habilita uma parte de estatística descritiva. Certo? Como que a gente pode, então, você pode aí habilitar no seu computador? Nós vamos em arquivo, a última opção aqui, opções. Aqui nesse canto direito nós vamos em suplementos. E aqui dentro dos suplementos, você pode perceber que, no meu caso, já está marcada a ferramenta de análise, mas ela não estava habilitada antes. Então, você pode vir aqui embaixo no gerenciar e pedir para gerenciar e gerenciar esses suplementos. E você tem, então, opções de marcar, tá vendo? Ó, ferramentas de análise. Então, você pode vir e marcar, dar um OK. A partir disso, aqui em dados, você consegue ter agora essa função disponível para você, ó, análise de dados. Vamos abrir? Ela abre, então, essa janela, que tem, então, várias opções da parte de estatística. E aqui a gente tem, por exemplo, a parte de estatística descritiva. Vou dar um OK. Então, ele abre essa janela para nós, ó, ele pede intervalo de entrada. Vamos marcar o intervalo de entrada? Vamos marcar para as duas amostras. A amostra 1 e a amostra 2, que já estão em colunas separadas. Certo? Está agrupado por colunas. Eu vou pedir para ele colocar a solução aqui mesmo, perto, para a gente conseguir ver. E ele vai me dar também o índice de confiabilidade para a média de 95%, tá? Vamos dar um OK. Então, ele já fez, para a coluna 1 e para a coluna 2. O que a gente tem aqui? A gente tem a média. Esse erro padrão nada mais é do que o desvio padrão dividido pela raiz de N, pela raiz do número de amostras, tá? Então, aqui a gente tem a média, o erro padrão, mediana, modo, olha o desvio padrão, a variância. Temos outras medidas aí estatísticas também, intervalo mínimo e máximo, a soma de todos os valores, o número de amostras. Então, a gente também consegue, né, pegar já todas essas informações prontas, não precisaria da gente ter feito como a gente fez anteriormente, tá? Então, assim, só mostrando todas as possibilidades que você tem aí para usar a parte do Excel. Certo? Mas, no fim, o que a gente quer? O nosso teste de hipóteses, né? Então, no nosso teste de hipóteses, a gente precisa formular a hipótese para saber se esses índices de resistência são iguais ou diferentes. Quando a gente cai, então, o que a gente quer saber se é diferente um do outro, lembra que nossa hipótese, então, a nossa hipótese H1 fala que eles são diferentes, certo? E a nossa hipótese H0 fala que eles são iguais. E falar que a diferença entre essas duas médias é diferente, isso significa o quê? Que eu caio, o diferente me leva a um teste bicaudal, como a gente está mostrando aqui, né? Como a gente fez anteriormente na aula passada. Para poder fazer, então, esse cálculo, como a gente fez na mão, a gente precisou fazer o quê? Calcular o SP², calcular o T observado e o T do alfa e marcar eles aqui no nosso gráfico, certo? Então, a gente tem a opção de fazer na mão, então, né, a gente pode calcular aí o nosso SP observado, então, 13 menos 1 dá 12, que multiplica a variância 1, mais 12 menos 1, 11, que multiplica a variância 2. Isso tudo dividido pelo grau de liberdade total, que é 23. Tem aí o SP²,
vou tirar a raiz, ou seja, levar a meio. Tem o valor do SP. Podemos também calcular o T observado. Lembra quem é o T observado? É a diferença entre as médias amostrais dividido por SP, que multiplica a raiz de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Então, vamos por 1 sobre N1, 13, mais 1 sobre N2, 12, elevado a meio, que é a raiz, certo? Calculamos, então, o nosso T observado, igual que a gente fez lá na parte da teoria, certo? O T de alfa, que no caso aqui alfa é meio, então aqui é o T de alfa, né, sobre 2, no caso, calculado foi 2,069, lá na tabela, certo? E a gente, então, marcava o 2,069, colore a região de rejeição de H0, depois a gente coloca o nosso T observado, vê que estamos na região de aceitação de H0 e aceitamos H0. A gente tem, então, aí algumas opções, certo? Uma delas é uma função que já está pronta. Então, a gente tem aqui, o alfa do nosso teste é o 0,05, tá? A gente pode calcular o que a gente chama de p-valor. O p-valor, na verdade, o que é? Ele seria quem é a probabilidade, ou seja, o valor em porcentagem correspondente ao meu T observado, esse 1,01. Se eu viesse e marcasse ele aqui, essa área daria quanto? Esse valor p-valor que a gente vai calcular. Como que a gente faz isso, né? A gente vai utilizar uma função pronta, que é o teste de T. E aí, ele vai, então, falar assim, você quer fazer um teste de T student de quem? Para comparar quem? A matriz 1 e a matriz 2. Então, vamos lá. A gente vai selecionar os dados da A1, ponto e vírgula. Selecionar os dados da A2, ponto e vírgula. E aí, ele pergunta, a sua distribuição é unicaudal ou bicaudal? É bicaudal, então eu vou pôr 2, certo? Bicaudal. Ponto e vírgula. E aí, a próxima coisa que ele pergunta é o tipo de análise que a gente quer fazer. Nesse caso, a gente está falando que a variância das duas populações, a gente está admitindo como sendo igual. Então, a variação igual para as duas populações, que é 2, certo? Então, vamos pôr 2 aqui e a gente fecha, então, o nosso teste. Certo, ele calculou, então, um p-valor de, ou seja, uma probabilidade de 32%, certo? Mas lembra que eu estabeleci que a probabilidade máxima de ter erros do tipo 1 era de 5%? E você teve aí 32%, que foi essa probabilidade. Ou seja, eu não posso aceitar H1. Né? Na verdade, eu tenho que rejeitar. Por quê? Porque a chance de ter erro nesse teste foi de 32%, ok? Então, uma forma de fazer é quando você compara o p-valor com o alfa que você estabeleceu para o teste. Então, se o p-valor é maior do que 0,05, esse teste não foi bem sucedido. Então, eu vou rejeitar H1 e aceitar H0. Ok? Só para a gente ver aqui, esse p-valor, ele é o quê? Ele é a probabilidade relacionada ao seu T observado. Quando eu tenho a probabilidade, eu poderia também calcular o T observado diretamente por aqui, De posse da probabilidade, eu vou calcular INV, ou seja, a inversa desse teste T, bicaudal, que eu vou pôr esse BC, ok? E vou marcar, então, a probabilidade e o grau de liberdade com que eu quero calcular, que é 23, e ele vai dar para mim o valor do T observado. Olha que interessante, a gente nem precisou calcular, na verdade, como a gente tinha feito anteriormente. A forma, então, da gente fazer a avaliação é a mesma. Olha que interessante, eu também posso calcular, por exemplo, quem é o T de alfa sobre 2. Como que eu faço isso? É a inversa
do T bicaudal de quem? Da probabilidade de 5%, com um grau de liberdade de 23. Olha que interessante, ele me devolveu aí o 2.069 aproximadamente, tá? De toda forma, aqui no Excel a gente precisa saber interpretar os dados, ok? Marco o T de alfa, marco o T observado, né? E veja se está dentro ou fora da região de aceitação de H0, tá? Como a gente caiu aqui, fora da região de rejeição, ou seja, na região de aceitação de H0, eu aceito H0 que fala que elas são iguais, certo? Esse exemplo, o exemplo 4, foi deixado na aula passada. A tabela registra dados de concentração de ácido sórbico em presuntos imediatamente após a imersão em solução de sorbato e após 60 dias de armazenagem. Pode-se dizer que há evidências para que o tempo de armazenamento influencia ou não as concentrações do ácido sórbico? Fazer o teste aí utilizando um nível de significância de 5%. Só chamando a atenção de vocês aqui, que no enunciado, o quarto dado estava escrito errado, né? Estava escrito acho que 44, estava faltando um 4, ok? Era 444. Bem, esse exemplo nós vamos fazer um pouco diferente do anterior. Nós vamos então fazer utilizando uma forma mais rápida do Excel. Vamos formular então as nossas hipóteses. Nós desejamos saber se a média antes e após o armazenamento é igual ou diferente. Então, quando a gente tem igual ou diferente, o diferente fica com a hipótese H1 e a hipótese H0, que é a hipótese nulidade ou a negação, a gente vai deixar então como se eles fossem iguais, certo? Quando temos então uma hipótese H1 que leva a uma diferença, isso leva a um teste bicaudal, em que nós temos, então, se o alfa é 0.05, nós utilizaremos o teste de T-Student, porque temos 8 amostras, e utilizaremos um alfa sobre 2 de 0.025 como valor de referência, certo? Nesse caso agora, vamos fazer utilizando uma função própria aqui pronta do Excel. Na área de dados, vamos abrir aqui o análise de dados que nós já habilitamos anteriormente. Bem na parte de baixo, nós temos essas opções de teste de T. Nesse caso, como nós não conhecemos quem é a variância da população, nós vamos considerar que a variância antes e após são equivalentes. Então, nós faremos o teste em que as duas amostras presumindo variâncias equivalentes, certo? Vamos dar OK, ele vai abrir essa janela e nós vamos agora selecionar a variável 1, que vai ser a medida antes. Vamos selecionar a variável 2, que vai ser a medida após. O nível alfa de significância do teste já está aqui 0.05. E nós vamos marcar aqui a saída, ou seja, a resposta, ele vai plotar para nós aqui nessa coluna, certo? Vamos dar então OK, aumentando aí um pouco. O que ele gerou aqui para nós então? A média das duas medidas, a variância, o número de observações, a variância agrupada, que é o nosso SP quadrado, certo? O grau de liberdade, que são 16 amostras menos 2, dá 14. E aqui nós temos então quem é esse STAT-T. STAT-T aqui é o nosso T observado. T OBS, certo? E esse P que ele coloca aqui, aí ele coloca aqui se o teste for unicaudal ou se o teste for bicaudal. Como o nosso é bicaudal, eu vou tirar essa informação do unicaudal, eu vou excluir para não nos confundir. E quando a gente tem, então, o teste bicaudal, a gente tem esse valor aqui de probabilidade, que foi a probabilidade que ele calculou utilizando o T observado, que a gente pode chamar, então,
de P valor, certo? Esse valor é a probabilidade usando esse T observado que nós calculamos aqui. E o T crítico é, na verdade, o nosso T de alfa sobre 2, certo? Então, vamos marcar aqui. Vamos marcar agora o valor de T de alfa, que é 2,14. E o valor observado foi 1,29, que está antes, certo? Então, o 1,29 caiu na região de aceitação de H0. Nós aceitamos H0. Então, nesse caso, nós aceitamos H0, que diz, então, que os valores são estatisticamente iguais, ou seja, a armazenagem realmente não influenciou aí na diminuição, estatisticamente falando, do valor da concentração de ácido sórbico no presunto. Uma outra forma da gente fazer é que o p-valor, que deu 21 cento, ele é maior do que o 0,05, que é o nível do o nível de significância do teste. O que isso significa? Que eu tinha estabelecido para o teste que eu ia aceitar no máximo 5% de chance de ter erros do tipo 1. No entanto, esse teste me levou a 21% de chances de ter erros do tipo 1, certo? Por isso que nós não aceitamos a hipótese H1 e aceitamos a hipótese H0. Ou seja, não é confiável dizer que H1 é estatisticamente correta, certo? Bem, essa foi a nossa aula prática. Sugiro que vocês, então, façam ou na mão ou utilizando a ferramenta do Excel a resolução dos exercícios que nós deixamos na aula 3. Te vejo, então, na próxima aula.